Para falar sobre metodologias de estudo, eu fiz uma síntese, para ficar mais fácil para vocês. Eu fiz uma síntese de 3 metodologias muito utilizadas no meio acadêmico. Vocês tiveram a experiência de fazer algumas delas agora, nesse período remoto. Os professores tiveram que pedir para vocês fazerem algumas atividades que eles vão analisar e vão dar as notas de vocês. Eu separei então essas 3 metodologias e nós vamos falar um pouco delas para que vocês possam ter uma noção mais aprofundada de como estudar melhor, de como se aprofundar melhor naquilo que vocês devem aprender, devem ter como conhecimento na área em que vocês estudam. Muito bem, eu chamei de métodos de leitura. Nessa síntese eu fiz uma pequena introdução para a gente fazer assim, uma abordagem dessas metodologias. Então vamos lá. Ter a noção de leitura enquanto método complexo é um fator fundamental para se obter sucesso na prática desse ato. Dessa forma, a leitura passa a ser concebida como produção de leitura. Quando se fala em método, em produção de leitura, logo se pensa em procedimentos mentais e práticos na constituição de gêneros de textos que se dão de forma isolada ou, preferencialmente, intercambiáveis para o aprofundamento do objeto lido, do objeto estudado. A produção desses gêneros exige competências distintas em sua construção. Desses gêneros destaco aqui o fichamento, o esquema, o resumo. Muito bem, começaremos então com o fichamento, mas também sabendo que alguns procedimentos que serão usados para o fichamento se estendem para a produção do esquema e para a produção do resumo, correto? Muito bem. Quando nós falamos em fichamento, estamos usando a palavra fichamento a partir da palavra fichas. Há muito tempo se usava mais, hoje menos. Os professores pediam para que os estudantes ou estudiosos fizessem anotações daquilo que estavam estudando em fichas vendidas assim na papelaria mesmo. Então o estudante comprava aquelas fichas como se fossem cartões assim e ia fazendo as anotações nessas fichas do material estudado, sintetizando o material estudado nessas fichas. Coloca-se o título, o nome do autor e assim vai enumerando as fichas uma após a outra. Os palestrantes faziam muito isso também, né? Lia o material que ele ia palestrar a respeito, preparava em fichas e ia passando aquilo durante a palestra. Terminavam as fichas, terminava a palestra. Então, fichamento vem de fichar, vem de colocar em fichas. Porém, aqui eu quero colocar uma visão mais abrangente da ideia de fichamento, esquecendo só essas fichas, e dizer que você pode ter, por exemplo, 2 cadernos, desses cadernos de matéria, e trabalhar com fichamento. Ou você que tem uma prática mais fluida, assim, mais desenvolta no computador, pode usar o Word como fichamento tranquilamente, sem nenhum problema. Tem gente que faz fichamento até no Excel, porque tem muita facilidade também com a tabela, com a metodologia do programa, né? Muito bem. O fichamento, então, consiste nessa ideia de ir para um texto e buscar entender nele e buscar retirar dele as ideias, as informações, os argumentos mais importantes sobre um tema ali desenvolvido. Nesse caso, a gente retira mesmo do texto. Só que para eu fazer um fichamento eu não faço de maneira assim espontânea, de qualquer jeito. Por isso eu elenquei para vocês alguns passos que compõem o fichamento e que compõem a metodologia de estudo para que todo acadêmico possa cumprir, todo acadêmico e acadêmica possa utilizar. Isso, eu não estou dizendo vocês que estão aqui no começo do curso, não. Acadêmicos doutores, pós-doutores fazem isso. Ainda hoje, pesquisadores fazem isso. Por quê? Porque é preciso criar memória, é preciso aprofundar naquilo que se está lendo. Então, quando eu leio e metodologizo a minha leitura, eu crio um procedimento de aquisição daquele conhecimento. Então, vamos lá. Primeiro passo
para fazermos um fichamento, ou um esquema, ou um resumo, um mosquitinho sem vergonha aqui, fazer com que aquele texto seja objeto de pesquisa. Ora, o autor escreve ali com um vocabulário que é próprio dele, próprio de um campo do saber que ele compõe às vezes. Então, ele escreve muitas palavras que você que está lendo não sabe quais são os sentidos dessas palavras. Então, a primeira coisa que a gente faz, o primeiro passo que a gente faz é, ao ler um texto, visitar tanto o dicionário quanto a enciclopédia. Para quê? Para anotar, para fazer as anotações e, vamos dizer assim, traduzir aquilo que está sendo estudado ali. Você deixa passar algumas palavras porque você consegue compreender pelo contexto. Mas determinadas palavras, determinados conceitos, se o autor não te explicou e você não sabe o que é, lascou, a sua leitura vai embora, ela não funciona, seu estudo se perde. Então, tem autores que facilitam, né? Colocam nota de rodapé, abrem um parênteses dentro do próprio parágrafo, explica aquilo ali, mas tem autores que não, que se vire, o leitor vai ter que se virar e estudar aquilo que o autor deixou ali. Então, esse passo de ir no dicionário é justamente para você traduzir aquela palavra para uma palavra mais próxima daquela que você está lendo ali, mas que você conheça. O dicionário te dá essa opção de proximidade, para você ter um entendimento mais claro. Depois que a gente vai no dicionário e vai na enciclopédia para buscar os conceitos, o próximo passo é o passo da sublinha das ideias e dos argumentos que expandem essas ideias. Aquelas informações mais importantes que o texto traz dentro do tema, né? Então, essa sublinha, ela se faz de preferência com um material que você possa depois até apagar se você tiver sublinhado em excesso. Por isso que eu não gosto da ideia de nós fazermos a leitura dos textos utilizando esses marca-textos, até porque eles não fazem sublinha, né? Eles fazem linha, a gente pinta o texto. Acontece que, segundo os estudiosos da área, por volta de 1/3 do texto contém aquelas informações que nós devemos sublinhar, as ideias, os argumentos. Então, se eu tenho 10 páginas escritas, eu vou sublinhar ali o que está por volta de 3,5 páginas no decorrer do texto todo, dessas 10 páginas. Se eu juntar tudo que foi sublinhado, daria 3,5 páginas, 4 páginas. Não é raro a gente encontrar textos lidos por pessoas mais imaturas que parece que a pessoa pegou, foi um rolo de pintar a parede e pintou o texto inteiro, porque tudo parece importante para quem não é maduro no tema que está sendo discutido. E aí você acaba que vai pintando, tudo que parece importante você vai fazendo ali, sei lá, amarelo fluorescente, né? Laranja, verde, rosa, tem várias cores, é um marca-texto. Só que depois aquilo é inapagável. Se você pintou para além do que era necessário, você não tem como apagar aquilo, porque se você tentar apagar aquilo lá, você vai apagar o texto também que está impresso. Por isso que eu sugiro o uso do lápis, da lapiseira e da borracha, porque depois você pode fazer uma revisão da sua sublinha, lendo o que foi sublinhado apenas, e perceber se tem uma conexão entre aquilo que você sublinhou. Se você achar que tem uma lacuna, sublinha mais alguma coisa no meio para não deixar essas lacunas. Se você achar que sobrou, repetiu, sublinhou informações demais, você pode apagar. Então você cria realmente uma seleção dessas ideias e dessas informações e desses argumentos dentro do texto, fazendo então uma leitura mais qualitativa daquilo que você precisa fazer. Essa sublinha, ela é para você ignorar aquilo que nós chamamos de ideias secundárias, ideias terciárias, alguns exemplos desnecessários. Você sublinha, então, aquilo que nós chamamos de ideias centrais, argumentos centrais, informações centrais sobre o tema. Por isso que é tão sintético, mas a ideia é essa mesma, já fazendo síntese. Depois que nós fazemos a sublinha, vem a fase da seleção e o destaque. Destaque aqui é retirada para um outro material,
dessas ideias, informações e conhecimento que está ali naquele estudo. Então você pode usar o Word, você pode usar o caderno, sei lá, a sua base para produção de leitura, você fica à vontade para usar. Tem gente que usa fichas, né? Como eu estava dizendo. Outros usam o computador e usa o caderno e assim vai. No caso da seleção, você já fez a seleção ali com a sublinha e fazendo a revisão, você consegue observar bem quais são os pontos mais importantes. Se está faltando algum ponto, você busca ele e conecta. No caso do destaque, é retirar mesmo. E aí está um problema. Tem gente que vai fazer o destaque, ele destaca aquilo do jeito que está lá. Ele coloca, então, um asterisco, coloca o título do texto, o nome do autor e já puxa, né? Asterisco, escreve o que, do jeitinho que estava lá, sublinhado, ele copia novamente e coloca qual que é a página em que ele encontrou aquilo ali. Então, ele tá lá uma parte que ele retirou e página 1. Outra parte que ele retirou, página 1 novamente. Outra parte aí já, talvez página 2. E assim ele vai retirando. Do jeitinho que está lá escrito, ele coloca ao lado. É como se ele estivesse fazendo Ctrl+C, Ctrl+V do texto. Outros não. Outros já utilizam uma estratégia que eu gosto, que é a estratégia de você tentar compreender tudo que está ali sublinhado, selecionado, e na hora do destaque, você vai escrever aquilo com um modo mais seu, baseado no seu entendimento daquilo que está sendo dito lá no texto. Então você faz uma coisa que no meio acadêmico nós chamamos de parafrasear. O que é a paráfrase? A paráfrase é a tradução para a mesma língua. Quando eu pego um autor dizendo coisas muito complexas, de um jeito mais elaborado, mais difícil, e digo mais ou menos o que ele está dizendo, com minhas palavras, com minha limitação, mas eu consigo puxar, em síntese, aquilo que é o essencial do que ele está dizendo. Então eu parafraseio ele, eu digo com minhas palavras o que ele disse com as palavras dele. Não deixe escapulir essa ideia. A vida de um acadêmico se faz parafraseando os textos, os livros, as ideias de outros autores. E daí, ao parafrasear, você se aprofunda, você ganha conhecimento e logo você está falando aquilo como algo que é seu e você nem sabe mais quem foi que disse, porque você já se aprofundou e já leu tantos autores que falam sobre aquele tema, parafraseou tantos deles, que depois essas paráfrases se reúnem e você então se torna mais um autor que vai ser depois parafraseado por outros e assim sucessivamente. Assim a gente vai disseminando o saber, o conhecimento. Então, tem gente que parafraseia e coloca lá o asterisco, coloca aquilo que foi sublinhado, escrito pelo seu jeito de dizer e coloca também a página para não se perder, caso tenha necessidade de voltar lá no texto original, saber onde está. Essa ideia de parafrasear, essa ideia de colocar a página, é tudo para você aprofundar dentro daquilo que você está estudando naquele momento. Então o fichamento se faz dessa forma. E aí você vai criando uma cadeia de tópicos, frases, períodos, né? Às vezes uma linha, às vezes duas linhas, às vezes até mais que isso, mas que no decorrer do texto vão se conectar até o final do texto. Você cria então uma sequência. Você vai perceber que um texto que tinha 15 páginas vai ficar com 5. Um texto que tinha 10 vai ficar com 3, 4. E isso é muito bom para quem é estudante ou estudioso, além, é claro, de ser uma ação em que você, ao ler, sublinhar, pesquisar e depois passar para um outro material, você vai criando campo de memória a respeito. Assim, nós então fichamos o texto que estamos estudando.